muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Nossa convidada de hoje é a psicóloga doutora Daphne Benayon. Doutora Daphne, nós já conversamos a respeito, demos uma pincelada a respeito das mais frequentes demonstrações de que algo não está bem emocionalmente, né? E hoje eu gostaria de aprofundar um pouco mais, né? Nós conversamos a respeito da dificuldade que as pessoas têm ao se comunicar, né? E como isso, às vezes, dificulta os relacionamentos, chegando até o adoecimento, né? Sim, com certeza. A gente percebe, principalmente no consultório, que hoje a grande dificuldade das pessoas gira em torno da comunicação. Uhum. As pessoas ou não têm uma comunicação efetiva, com seu parceiro, com seus filhos, ou então quer que o outro faça leitura mental. Gente, isso é impressionante. Essa questão dessa leitura mental, em que planeta foi que as pessoas definiram, acharam que a inteligência artificial ia se implantar dentro da cabeça dos outros, né? É desse costume de perguntar as coisas, conversar com o chat GPT, as pessoas acham que o outro tem obrigação de fazer uma leitura mental do que se passa na cabeça dele? Mental e emocional. É Uhum. muito frequente essa queixa, assim. Mas eu achei que ele devia entender que eu fiquei chateada, porque era óbvio pra mim que... Eu falei, tá, mas é óbvio pra você. Será que é óbvio pro outro? Então, é uma coisa que eu sempre falo no consultório. O óbvio, ele precisa ser dito. Então, pra gente melhorar a nossa comunicação, a gente precisa entender aonde ela está disfuncional. Às vezes eu tenho uma comunicação mais invalidante com o outro, às vezes eu tenho uma comunicação agressiva, onde eu acabo explodindo, impulsiva. Então, eu preciso entender naquilo que eu preciso ajustar. E isso vai muito do fato, né, de determinadas pessoas acharem que o outro já fez a leitura dele e ele explode porque ele acha que o outro tinha obrigação de saber o que ele estava pensando. Gente, ninguém consegue fazer uma leitura do que você está vivendo naquele momento, do que você está sentindo naquele momento. Você precisa aprender a se comunicar. Nós estamos numa época em que as pessoas se comunicam através de uma mensagem de 3 letras, BLZ, combinado. Sei lá mais o que, um sinalzinho assim. E as pessoas não entendem que a comunicação é uma das habilidades mais importantes, sobretudo para os relacionamentos, né? A gente vê hoje muitas trends, sobretudo para essa população mais jovem, no TikTok, dizendo: quais são as coisas, os sinais de que é um não? Se a pessoa falar tal palavra, wrong answer, já descarta. Se a pessoa fizer... As pessoas estão pautando o seu conhecimento do outro através de conteúdo de rede social? Sim, e a gente vê hoje no Instagram, no TikTok, cada vez mais as pessoas se baseando nos memes, nessas coisas de jovem, trends, sendo que as relações são muito mais profundas que isso. Eu tenho visto demais determinadas trends de que se o garoto fizer isso, é um não. Se a garota fizer aquilo, é um não. Se ele não observar isso, aí é aquela palavra muito cara. É óbvio para você. Com certeza. Né? Com certeza. Se comunique, pergunte, né? Veja se é aquilo que você quer. Na dúvida, sempre pergunte, porque é uma história assim. Para os garotos, se a garota pedir determinado prato no jantar, é um não, porque aí quer dizer que ela é uma interesseira. Se a garota se oferecer para pagar,
quer dizer que ela quer ser dominadora. Se ela não se oferece, é porque a gente... É a sociedade que taxa as pessoas, né? As pessoas estão na postura julgadora o tempo todo. Gente, não existe nenhum conselho de blogueiro, TikToker, Instagrammer que vai saber... que vai fazer você saber avaliar se aquele relacionamento é bom pra você ou não. Uma coisa que eu percebo entre os jovens com a rede social é a história do emocionado, né? Tudo é pessoa emocionada. Então, a rede social, ela também propiciou muito essa questão dos jogos de relacionamento, a da curtida, dessa coisa de deixa no ar. Então, hoje as pessoas, elas não têm uma comunicação aberta, né? Fica sempre em torno desses joguinhos. Joguinhos emocionais e tem gente vendendo curso de joguinhos para aplicar, para você... Gente... E taxativos, né? Então, assim, se você tem atitude X, você é emocionado. Se você tem atitude Y, você é interesseira. Se você tem atitude Z, você é um boy, né, que não... Boy lixo. Boy lixo, exatamente. E o emocionado que eles dizem nada mais é que uma pessoa normal que não esconde os seus sentimentos. Sim. Né? Porque, olha, gente, essas trends, esses conselhos, eles fazem com que a pessoa fique cada vez mais ansiosa, porque ela fica policiando suas emoções, seus sentimentos, seus comportamentos o tempo todo. É muito comum entre os jovens isso. É muito difícil, né? Eu fico pensando como é que essa turma vai conseguir desenvolver um relacionamento que seja uma coisa mais frequente, uma coisa mais duradoura, se a cada nova trend, a cada joguinho, eles têm uma série de perguntas de múltipla escolha, decisões do sim ou não, e que eles saem descartando as pessoas, né? Porque a gente está numa sociedade dos descartáveis, né? Exatamente. Começou com a fralda descartável, copos descartáveis, pratos descartáveis, e agora nós estamos nas pessoas descartáveis. Pessoas descartáveis. Então, se aquela pessoa não se enquadra, talvez, naquilo que você acredita que é o padrão correto, essa pessoa vai ser descartada. Então, o ser humano, ele ficou realmente um pouco mais... influenciado pela essa sociedade líquida, onde tudo é descartável. E não é assim. E nisso, às vezes, se torna bem importante as pessoas que foram consideradas emocionadas, né? Que são pessoas absolutamente, talvez, verdadeiras, né, que não ficam o tempo todo se policiando para parecer forte, para parecer isso, para parecer empoderado, né? Aceitar a sua vulnerabilidade, né? Aceitar que nós não somos robôs, nós sentimos, nós temos sentimentos, então são pessoas com certeza mais abertas emocionalmente, mas eu acredito que o grande quê da questão é que a sociedade hoje, e a rede social propiciou muito isso, é a questão do julgamento. As pessoas se tornaram muito julgadoras. E assim, qualquer encontro é um teste. Eu vejo as pessoas aplicando testes completamente diferentes de testes psicológicos, mas assim, testes para qualquer tipo de relacionamento, ou de amizade, ou de namoro. Elas simplesmente saem munidas de um teste que elas viram numa rede social. Antigamente a gente dizia que era teste de revista Capricho. Sim. Né? Hoje é de rede social, né? E estão eternamente testando o outro, né? Elas saem para testar, aplicar um teste. Olha, gente, quando você tem a oportunidade de ser convidado para sair com um amigo, para compartilhar aquele tempo com um amigo, com um futuro amor, não passem o tempo todo aplicando testes, porque você vai ter um encontro enfadonho para você, para outra pessoa, e você pode estar ali descartando um grande amigo, um grande amor, né? Quem sabe, né? E a gente vê também que
as pessoas aplicam testes, aquela pessoa que passou naquele teste, talvez porque seja mais disciplinado a cumprir o que aprendeu, depois elas se unem. E quando elas se unem, não dá certo. Aí elas têm que procurar terapia de casal. Sim, é verdade, né? As pessoas hoje estão se baseando em coisas superficiais, digamos assim, e não no que realmente importa. Não foca no que realmente importa, que é o quanto aquela pessoa está disposto a melhorar, tá disposto a somar com você, a progredir com você. Então eu percebo que hoje a sociedade, ela tá muito assim, eu preciso estar pronto, né? O homem, eu preciso estar ganhando X, Y, Z, eu já preciso estar com a vida resolvida. Aí tem uma outra situação também, né? Peguei na planta. Dando um exemplo, né, da Bia. Ai, Bia, uma menina tão bonita vai pegar um namorado na planta? Primeiro de tudo, que a melhor qualidade da Bia, da Daphne ou da sua filha não é o exterior, né? É o que ela tem por dentro. É a inteligência, são as qualidades morais, né? Os valores. Segundo, que o pegar na planta quer dizer que vocês estão começando a vida de vocês na mesma fase. Por que uma pessoa de 20 anos vai pegar uma pessoa muito mais velha que está em outra fase da vida e quando está com 40 anos, que é uma fase maravilhosa, que é para ela estar aproveitando a vida, ela vai virar cuidadora? Ou por que uma pessoa mais velha vai pegar uma criança para terminar de criar? Às vezes a gente está querendo tudo muito pronto, né? E esquece de construir junto, né? Exatamente. Então, esse pegar na planta, na verdade, é esse estar disposto a construir juntos. O que sempre foi muito comum, né? Hoje as pessoas acham que elas têm que pegar as coisas prontas, né? Sim. Eu tenho que encontrar um cara rico, bonito, bem-sucedido, bem isso, bem aquilo, bem não sei o quê, e ficam deixando de conviver com pessoas normais. De viverem o processo, né? De estarem dispostas a viverem o processo. Ou seja, no dia a dia ter aquela dificuldade, ter aquela luta, ter aquela vitória e progredindo aos poucos. Ficar rico é construção. Ficar sarado é construção. É construção diária, né? Exatamente. Ficar saudável é construção. Você tem todo dia que cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde, dos seus relacionamentos. Sim. Né? E isso é uma demanda muito recorrente no consultório. As pessoas quererem o resultado, quererem chegar lá, quererem a vitória. E eu sempre falo, mas e o processo? Vamos respeitar esse processo? O processo é importante ser vivido, vale a pena ser vivido. Na verdade, é o processo que faz maior sentido. A vitória, a conquista é uma consequência desse processo bem vivido. A gente vai entrar num comercial e a gente volta já falando mais a respeito de relacionamentos. Voltando nesse segundo bloco com a psicóloga doutora Daphne Benayon, falando de relacionamentos. Daphne, a gente falou um pouco de dependência emocional, mas eu me recordei aqui que nesses casos criminais que a gente tanto fala a respeito de violência física, psicológica, patrimonial, geralmente a gente tem de um lado uma pessoa totalmente dependente e de outro uma pessoa totalmente narcisista, né? Não que todo dependente emocional vai se relacionar com narcisista, nem que todo super-homem ou Mulher Maravilha
Tem a síndrome, né? Tem a Super-Homem síndrome. ou Mulher Maravilha. A gente tá falando quando dá errado. Aham. Geralmente dá errado e acontecem essas violências, geralmente é porque existe uma combinação muito grande de uma pessoa extremamente narcisista e manipuladora com uma pessoa totalmente vulnerável, né? Sim, Eu é comum isso. Eu me recordo de uma pessoa que, ao se separar, falava para mim que se desse uma vida confortável para outra, ela nunca mais iria querer voltar com ela. As pessoas não podem, gente, tentar prender o outro, o relacionamento, na base da necessidade, né? Tipo, eu vou deixar fulana passando tanta necessidade que ela vai chegar à conclusão que é melhor voltar para mim. Ou eu vou deixar a fulana totalmente vulnerável que ela vai querer voltar para mim. Por que o narcisista é um imã para dependentes emocionais? Então, a pessoa que tem essa vulnerabilidade emocional, de não conseguir, talvez, ainda lidar com as suas demandas, ela precisa de alguém que consiga tomar essas demandas para si, e ela precisa dessa pessoa que resolva, desse príncipe encantado. E o narcisista, como ele é muito manipulador, ele consegue ler essa pessoa, envolve ela. Então, no primeiro momento, o narcisista, ele é esse príncipe encantado. Então, ele elogia muito, ele agrada muito. É a fase do bombardeio de amor, né? Do Exatamente, exatamente. Então, ele vai, ele envolve, ele entrega tudo que você quer. Então, aí quando a pessoa acha que, nossa, é isso aqui, aí ele começa a fazer a chantagem emocional. Mas por que esse narcisista procura tanto o dependente para estar ao seu lado? Essa pergunta é maravilhosa, e aí é que entra a terapia, porque o narcisista, ele não vai ter espaço com uma pessoa bem resolvida. Agora eu quero que você explique bastante a respeito disso. Porque a pergunta de milhões foi resolvida, foi respondida agora. Agora explique, me conta, como é que funciona a cabeça desse ser humano que funciona meio que como uma sanguessuga. Sim. Então, porque a pessoa vulnerável emocionalmente, dependente emocionalmente, ele tem espaço para conseguir fazer a chantagem emocional, conseguir dar migalhas emocionais para aquela pessoa ficar ainda mais dependente ou se sujeitar àquela situação. Já a pessoa bem resolvida, que vai procurar ajuda, que vai procurar ajustar, que vai procurar lidar com as suas próprias demandas, que isso é o relacionamento saudável. Eu lido com as minhas demandas, você lida com as suas demandas e nós juntos nos ajudamos, mas cada um lidando com a sua demanda. E o que for demanda comum, a gente resolve. O que for demanda particular, cada um porque tem as demandas do casal. Sim. Então, as demandas do casal, o casal precisa resolver, certo? Só que suas demandas pessoais, você não pode jogar pro outro, você não pode projetar no outro. Você não pode pensar que você está se casando para que te façam feliz. Exato, para que o outro resolva a sua vida, né? Então, assim, quando a pessoa é bem resolvida emocionalmente, ela não vai ceder à chantagem emocional do narcisista. Então, não é um parceiro interessante para um narcisista. Não, não é, porque ele não tem espaço para trabalhar. Né? Então, porque o narcisista, ele precisa do quê? Dessa pessoa dependente dele, que vá... ele se alimenta de quê? Da vaidade.
de ter uma pessoa totalmente vulnerável ao lado dele, é isso? Exatamente. Ele alimenta a necessidade dele de validação, talvez, através do que a outra pessoa se sujeita. Então, ele precisa daquilo, né? Daquela validação, que é uma pessoa que está em sofrimento também, psíquico-emocional. É por isso que essas pessoas que geralmente chegam a cargos muito importantes, eles precisam sempre das pessoas, dos puxa-sacos em volta, que validem e digam se essa pessoa tem traços narcisistas, com certeza, né? Isso também se encaixa no ambiente corporativo, onde essa pessoa precisa estar sempre com o ego massageado, né? Geralmente, as pessoas que atingem altos cargos no mundo corporativo ou no mundo da política, enfim, elas geralmente têm um toquezinho. Alguns traços narcisistas, sim. Acontece. E aí elas precisam daquele cordão de puxa-sacos, né, que validem, e eles acabam repelindo as pessoas que simplesmente falam a verdade para eles, né? Sim. Principalmente aqueles relacionamentos longos que a pessoa conhece por dentro e começa a falar, olha, tu estás te afastando da tua essência. Sim, né? Sim, exatamente. E o narcisista, ele tem essa característica de não ter empatia. Então, ele só olha para ele. Ele só quer saber dele. Ele quer que as demandas dele sejam supridas. E é muito interessante, porque agora eu me recordei de determinadas pessoas, determinados momentos que a gente está auxiliando uma amiga numa situação de vulnerabilidade, numa cirurgia. Porque o homem dificilmente consegue ser cuidador, né? É muito difícil. Aí você tá auxiliando uma amiga, alguma coisa assim, e aquela pessoa, às vezes, diz assim, fulano, você pode me ajudar? E ela diz assim, eu que preciso de ajuda, não é você que precisa de ajuda. Às vezes a pessoa num pós-cirúrgico, às vezes a pessoa numa doença, às vezes a pessoa com criança recém-nascida, e o parceiro não consegue ter essa empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Ele é que precisa de ajuda, porque é o momento dele conquistar isso ou conquistar aquilo. Ou seja, empatia zero, né? Empatia, falta aí uma empatia, né? Se for nesse caso, sim. A gente precisa ter muito cuidado com diagnosticar uma pessoa como narcisismo, né? Com transtorno de personalidade narcisista. Isso é muito sério. Sim. Muito sério. Não pensem, não admitam que o seu terapeuta avalie e diagnostique as pessoas que convivem com você. Sim. Isso não é possível. Não tá? é possível. Não. Precisa de uma avaliação muito minuciosa pra gente poder dizer que aquela pessoa tem aquele transtorno de personalidade. Claro que traços a gente consegue sim identificar. Certo. Mas fechar o transtorno é mais complexo. E é muito importante dizer isso, porque a rede social, ela também faz muito isso. Ela faz esse diagnóstico, né, geral. Narcisista, TDAH, borderline. Ai, fulana, cheguei à conclusão de que meu problema é o diagnóstico X. Sim. Você foi fazer uma avaliação? Não, eu vi na rede social. Gente, pelo amor de Deus, a maioria das pessoas que estão na rede social nem vivem da maneira que elas demonstram, né? De vez em quando a gente descobre um escândalo, né? De uma pessoa que se mostra muito resolvida na rede social e que a vida dela é um caos, na verdade, né? Imagina dar conselho para os outros. Eu acho, na verdade, Dada, que toda escola deveria falar um pouco sobre isso. Não, eu acho que deveria ter quem avaliasse. Sabe? Sim. Eu acho que toda escola deveria... porque assim, o único lugar que você vai ver aquele ser humanozinho se construir é na escola. É a escola, entendeu? Então, por que essa luta tão grande para quando ele crescer, ganhar dinheiro, ele procurar um psicólogo? Talvez não fosse mais fácil você ser acompanhado, né?
Sim, eu acredito que a gente está caminhando para isso. A psicologia já ganhou muitos espaços, já ganhou muita notoriedade na sociedade. E a gente fala sobre a psicologia na educação, que é importantíssimo. Eu espero que ela ganhe mais espaço daqui para frente nas escolas. É muito importante a presença de um profissional da psicologia, um psicólogo nas escolas, como você falou. Talvez já fazendo essa observação, já fazendo uma psicoeducação, falando sobre esses temas emocionais, falando sobre esses temas mentais também. E eu espero que haja cada vez mais espaço para a psicologia. E assim, dentro desse tema, busquem sempre um profissional quando a gente fala de diagnóstico. Pais, né, ou você mesmo que já é adulto, existe diagnóstico mesmo para adulto de TEA, de TDAH, né? O TEA é o transtorno do espectro autista. Então, assim, busquem fazer uma avaliação psicológica ou neuropsicológica com um profissional adequado. Eu gostaria que a gente chegasse num momento onde as escolas pedissem os documentos, a carteira de vacinação, porque quando a gente vai matricular uma criança, você vai ter que mostrar os documentos, provar que é teu filho ou teu dependente, você vai ter que mostrar que ele é vacinado, mas que também tivesse um laudo psicológico. Sim, passasse pelo menos ali, né, por fazer uma avaliação, né, psicológica. Seria muito interessante. Temos uma ideia aqui. Porque a gente vê muito sofrimento antes de haver uma avaliação, né? De fato. Seria muito interessante se todo mundo tivesse a possibilidade de ter uma avaliação. Sim, e é muito interessante isso, esse ambiente escolar, onde realmente se inicia muitas coisas, né? Até mesmo brincadeiras que não são saudáveis, o bullying. Então, é muito importante a escola ter esse olhar voltado para isso, assim, né? Para a saúde mental dos alunos, para uma avaliação psicológica. Na verdade, da grande maioria dos professores, eles convivem tantos dias com aquelas crianças que eles conseguem identificar que tem alguma necessidade de avaliação. Mas só que a maioria daqueles professores não tem para quem encaminhar, entende? Eu acredito que falta também ser um assunto mais abrangente, certo? Porque existe também um certo não conhecimento. Então, às vezes, eles enxergam, mas às vezes não falam nada, então não sabem muito como pontuar, como direcionar. Então, eu acredito que a presença do psicólogo seria muito importante. Né? E essa psicoeducação nas escolas também, desse olhar transdiagnóstico do aluno, para o aluno. Ou seja, o aluno ele só não é uma nota, ele não é um número, ele não é um nome que está na lista do vestibular dos aprovados. Ele é um ser humano como um todo. Completo. Eu quero te convidar para vir num outro momento para a gente conversar sobre isso. Eu queria que você passasse as suas redes, os seus contatos para quem estiver assistindo, que quisesse ser atendido por você. Sim, eu sou a psicóloga Daphne, né? Meu Instagram é daphne.benayon, meu Instagram profissional. DAFFNE. Benayon. BENAION. E aí vocês podem procurá-la através desse, agendar consulta, tem um Linktree lá para agendar? Pode falar comigo no direct, que eu direciono direitinho para onde agendar. Então, hoje eu sou psicóloga clínica, sou consultora de gestão. E também dou treinamento de comunicação. Oh, que maravilha! Então a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre todos esses temas em outra oportunidade. Obrigada pela presença e obrigada pela audiência de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.